que faz um relacionamento durar? Obviamente que a gente precisa ter objetivos que vão na mesma direção. Só que só isso não basta. Nós precisamos ter trocas energéticas equilibradas. O que quer dizer isso? O quanto um dá é o tanto que o outro consegue receber, e o quanto o outro dá é o que a outra pessoa consegue receber, né? E a evolução, ela começa a acontecer de que forma? Eu quero retribuir aquilo que a pessoa me fez, eu retribuo um pouquinho a mais. E aí a pessoa vê isso e vai retribuir em cima do que eu devolvi um pouquinho a mais, né? E aí a gente vai tendo trocas energéticas evolutivas. No caso da Karine e do João, o que a gente observa no mapa dos dois? Né? Eles têm o mesmo caminho do destino em 6, eles vieram para formar família, aprender a amar, aprender a se responsabilizar. Nós já soubemos que o João abandonou a Karina quando ela engravidou dos gêmeos e voltou para a ex-noiva, né? Depois ele se arrepende, volta para Karina, né? Não vai e vem. E aí, como é que fica, né? Hoje a Karina tem 11 anos a mais do que o João, né? Eles estão juntos já, se alinhando. Mas o que precisa acontecer para que esse relacionamento ele não degringole, ele não, né, perca a intensidade ao longo do tempo? A gente tem que olhar para alguns números importantes. Vamos lá? Chegar no caminho do destino dela em 6, através da verdade dela, da justiça, do equilíbrio entre a vida profissional e a pessoal, entre a espiritualidade dela e a parte material, né? E quem que pode ajudá-la? De repente, esse movimento de encontrar a verdade vem da missão de vida do João. O João pode, através dele se impor, dele começar a ter posturas de iniciativa, de liderança, de buscar coisas diferentes, ele pode sim influenciar e ajudar Karina a encontrar esse equilíbrio, essa força. O 8 fala de como a gente se coloca perante o mundo, né? Qual que é a nossa verdade, qual que é o nosso poder pessoal. O João, ele vem viver o amor verdadeiro através do quê? Do autoconhecimento. Ele precisa se conhecer, entender o lugar dele na vida. E já começa aqui, né, gente? Vamos combinar. Uma pessoa que primeiro abandona os filhos para voltar porque estava com medo, achando que não ia dar conta das questões materiais, porque ele tem toda uma questão kármica com relação à escassez, né? Isso já foi um baita de um aprendizado. Foi excelente ele ter feito o meia-culpa e voltado para Karina, para cuidar dos filhos. E quem que ajuda ele nessa autodescoberta, nessa espiritualidade? A missão de vida da Karina, que é um 11, é um transformador energético. Então, sim, esse casal, se houver diálogo, se houver interação e se os dois se mantiverem grandes, um pode sim ajudar o outro. E o que é se manter grande? Né? Pela constelação familiar, pai e mãe, né? Marido e mulher, eles precisam ter uma igualdade de tamanho. Nada do marido bancar tudo para a mulher e a mulher ali ficar meio na dependência e vice-versa. Os dois, independente da idade, independente da formação, os dois precisam trocar de forma igual, né? Então aqui a gente tem, a Karina é bem mais velha do que o João. Isso é só um detalhe. Qual que é a postura dele, né? Então é exigido do João maturidade agora que ele resolveu bancar a família para se posicionar com esse da missão de vida dele, para que ele possa sim ser o pai que essas crianças precisam, né? Inovando, trazendo coisas diferentes e sendo ponto dentro da família dele, do campo familiar dele, que vai romper com o padrão de apego, de medo, de escassez.
E aí essa troca vale como pai e mãe perante os filhos. E é por isso que a gente olha o modo de viver de cada um deles. A Karina tem um modo de viver 9. Ela vem para ser aquela mãe que vai apresentar os filhos ao mundo, instigando os dois a não serem preconceituosos, a buscarem fazer coisas pela humanidade, ajudar a todos, né? O 9 é o número da sabedoria, é o número do amor incondicional. Então essa mãe, ela não vem para dar regra, para dizer que horas que tem que chegar ou não chegar, se tem que fazer isso, aquilo. Ela vem para trazer algo ainda maior de sabedoria, né? Então, trazer viagens para que esses meninos conheçam outras culturas, que tenham contatos que ajudem eles a gostarem de mudar. E vocês vão entender por que a gente vai analisar isso amanhã nesses meninos, né? Então ela é a mãe da expansão de consciência dessas crianças. E o João é o pai que vai dar ordem, que vai colocar a energia das crianças entre, né, horário de dormir, horário de estudar, como é que é ganhar dinheiro, como é que é se organizar, deixar o quarto ok, né? Como é que é dar valor às coisas que você ganha através do seu trabalho. Isso é a missão desse pai que tem toda essa ancestralidade com escassez. Olha como nada vem à toa, né? Nenhum encontro é por acaso, né? Então, essa interação entre a mãe que mostra o mundo e o pai que organiza precisa acontecer de maneira equilibrada. Por quê? E temos aqui os nomes fictícios, né, para os gêmeos: o Patrick, o gêmeo número 1, e o Juliano, o gêmeo número 2, né? O Patrick ele vem com um modo de viver 5 que vem de um número kármico 41, né? Então, o que acontece? Ele é uma criança que vai precisar aprender a mudar, porque para ele se transformar é algo que dá muito medo, porque ele sabe que em vida passada ele manipulou, ele conseguiu as coisas através da influência negativa, né? Às vezes um menino muito bonito que ganhava pela beleza, né? Uma pessoa que era, digamos assim, manipuladora mesmo, né? Então o pai com certeza precisa. E aqui vai ser difícil, né? Aqui a gente tem uma dificuldade já energética dos campos do pai conseguir ajudar essa criança a ser livre. Quem vai ajudar ele a ser livre? A mãe, né? E no caso do Juliano, no gêmeo 2, que também tem o mesmo número kármico do pai, 31, ele está mais conectado aqui às questões da ancestralidade paterna, ele também vem para quê? Para aprender o que é ordem, dar valor ao trabalho. Então aqui, ó, é um papo reto muito forte entre pai e filho. E aqui mãe e filho também. Então temos aqui meio que uma divisão de trabalhos. E aí, qual que é o mundo ideal para esse campo familiar? Já que o amor precisa fluir. E o amor só flui quando a gente respeita as ordens do amor. Primeiro, pai e mãe grandes precisam dar as condições para que cada um dos filhos consiga se desenvolver nas suas particularidades, né? No caso aqui, o Patrick, ele vai precisar ter muita conversa, muita abertura, que a mãe energeticamente tem mais condições de dar, para que ele aprenda a como se transformar de forma responsável, íntegra e confiante. E no caso do Juliano, que ele consiga, junto com o pai, conseguir o seu trabalho, ganhar o seu dinheiro, estruturar a sua vida para poder ter o quê? Confiança, um ego íntegro e que ele possa se expressar, porque talvez aqui, não sei, mamãe, depois você me responda,
Talvez aqui a pessoa mais difícil de comunicação é o gêmeo número 2, o Juliano, né? Por quê? Porque ele tem muito medo de errar de novo e aí ele fica ali, ele deve ser apegado às coisas dele com medo que alguém roube ele, né? Fica muito controlador de tudo. Então precisamos aqui, e amanhã a gente vai olhar por quê? O que está acontecendo, né? Quando João abandonou a Karina para voltar com a ex-noiva, né, o ex-marido, né, o ex-companheiro da Karina, assumiu as crianças e deu o nome dele para elas. Registrou-as, né? E agora eles estão na justiça e ela me falou que está tudo muito complicado porque eles estão querendo voltar o nome, né, para dar o nome do pai biológico para essas crianças. Amanhã eu vou fazer a análise desse movimento. O que isso implica para as crianças, para o campo energético delas, quando a gente busca uma mudança de nome, né? Porque se elas foram registradas com o nome do padrasto, alguma coisa aí tinha e vocês vão entender por quê. Que estrutura foi essa? E vão entender também se vai valer a pena ou não fazer essa mudança, porque ela vai ser temporária, mas isso eu explico melhor amanhã.